Olá pessoal, beleza? Vamos aqui à nossa segunda parte da aula de conjuntos, né? Vamos falar agora sobre relação de pertinência. Então vamos lá. Quando queremos indicar que um determinado elemento X faz parte de um conjunto A, dizemos que elemento X pertence ao conjunto A. Indicamos X pertence a A com esse Ezinho. Observe que no finalzinho da aula passada nós já comentamos esse símbolo, né? Já falamos desse símbolo sem ainda ter definido, tá bom? Só para que a gente fique cada vez mais familiarizados. Em que o símbolo Ezinho é uma versão da letra grega epsilon e está consagrado em toda a matemática como símbolo indicativo de pertinência. Para indicarmos que um elemento X não pertence ao conjunto, basta riscarmos esse epsilonzinho, tá bom? É com risquinho. Então, X não pertence a ele, tá bom? Vamos lá. Considere o conjunto. Considerando esse conjunto, nós temos algumas informações. Então, eu posso dizer que 0 pertence a A. Posso dizer que 2 pertence a A. Posso dizer que 1 não pertence a A. Posso dizer que 3 também não pertence a A. Mas posso dizer que 4 pertence a A. Que 5 não pertence a A. Posso dizer que 6 pertence a A. E que 7 não pertence a A, por exemplo. E que 8 pertence a A. E que 9 não pertence a A. E o 10 também não pertence a A, por exemplo. Tá bom? Existem infinitas situações que nós podemos analisar aqui de pertence e não pertence. Olha só. Relação de inclusão de subconjuntos. Dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B se todos os elementos que pertencem a A pertencem também a B. Indicamos que o conjunto A está contido em B por meio da seguinte simbologia. A, esse símbolozinho aqui, A está contido em B. Observação. Podemos encontrar em algumas publicações uma outra notação, que é o contrário. B contém A. Lembrando que digamos que essa boquinha aberta sempre fica aberta para o cara que é o maior dos conjuntos, certo? O maior do conjunto, quando eu falo em quantidade finita, essa discussão é bem complexa, mas fica a boquinha aberta para quem tem o outro elemento dentro dele, tá bom? O outro conjunto dentro dele, o outro elemento não, o outro conjunto. O conjunto A não está contido em B quando existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B. Indicamos que o conjunto A não está contido em B dessa maneira, igual à ideia de pertence e não pertence, só o risquinho. Então aqui, ó, aqui está contido, aqui não está, porque tem alguém, nem que seja um cara, mas está aqui fora. Esse daqui nem se fala, né? Se o conjunto A está contido em B, dizemos que A é um subconjunto de B, certo? É um conjunto das partes de B, um conjunto formado pelas partes de B. Como todo elemento do conjunto A pertence ao conjunto B, dizemos que A é subconjunto de A e, por extensão, todo conjunto é subconjunto dele mesmo, certo? Essa definição é muito importante. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Observação. A relação de pertinência relaciona um elemento a um conjunto. Preste atenção. Pertinência tem a ver com elemento. E a relação de inclusão refere sempre a dois conjuntos. Então, a relação de pertinência envolve um elemento e um conjunto. A relação de inclusão envolve dois conjuntos, certo? Então, quando eu digo que 2 é subconjunto desse conjunto, isso está errado. Tá bom? Isso está errado. Porque o 2 é um elemento. Então, quando eu falo em elemento, eu só posso dizer pertence ou não pertence. E esse 2 com a chavezinha é um conjunto. Quando eu tenho um conjunto, ou ele é subconjunto, ou ele não é subconjunto. Eu não posso falar em pertence ou não pertence. Por isso que esses dois exemplos aqui estão equivocados, tá bom? Agora aqui está certo. 2 pertence, pertence. Esse conjunto aqui formado por 2 é subconjunto?
É subconjunto. Agora aqui, ó, causa confusão. Professor, o senhor está dizendo que esse cara pertence a esse cara aqui. Pertence, ó, porque pertence quando ele está igualzinho lá dentro. Vou escrever isso de novo. Esse conjunto aqui é 0. Não é o 2, ó. É um 2 dentro da chavezinha. 4, 6 e 8. Tá bom? Então, o 2 dentro da chavezinha, ele está aqui, ó, como um elemento. Como um elemento. Então, ele pertence a esse conjunto. Chamar de conjunto A, tá bom? Mas ele não deu nome aí. Tá bom? Então, ele pertence. E aqui não é subconjunto e nem poderia estar falando nisso, porque esse cara aqui, na verdade, é um elemento. Tá certo? Então, ele fala aqui, ó, conclui aqui, ó. Podemos notar que existe uma diferença entre 2 e 2 com a chavezinha. O primeiro é o elemento 2 e o segundo é o conjunto formado pelo elemento 2. Exatamente, é o conjunto formado pelo elemento 2. Porém, nesse caso, ele está como um elemento. O elemento do conjunto é um outro conjunto formado pelo elemento 2, certo? Então, temos que ter esse cuidado. Volta essa parte dessa observação quantas vezes forem necessárias, porque de fato essa parte é um pouco confusa, sim. Tá bom? Vamos para frente. Exemplo 2. Um par de sapatos e uma caixa com um par de sapatos são coisas diferentes e, como tal, devem ser tratadas. É isso que ele está falando. Um par de sapatos, um par de sapatos. Beleza? Está horrível, mas tudo bem. E um par de sapatos dentro de uma caixa. São coisas diferentes. Podemos notar também que dentro de um conjunto, um outro conjunto pode ser tratado como um elemento. É o caso disso. Esse cara está sendo tratado como um elemento. Tá bom? Então, assim, ó, conjunto A composto por 0, 1, aí 2, 3 e 4. Ó, se eu pego aqui, ó, 1, ele não é um elemento. 1 entre as chaves não é um elemento. Ele pode ser um subconjunto de A. Beleza, ele não é um elemento. Se eu pego o 1 sozinho, ele é um elemento. Já o 2 com a chavezinha, se eu pego ele assim, ó, ele é um elemento. Então, eu posso dizer que ele pertence. Beleza? Professor, como seria ele em forma de subconjuntos? Com duas chavezinhas. Duas chavezinhas, porque essa chavezinha garante que eu vou formar um conjunto. E essa daqui, ele já tinha, é um elemento, certo? É um elemento desse conjunto. Olha só. 1 e 2 dentro da chavezinha é um conjunto. Porém, no conjunto, ó, 1, 3, 1 e 2 na chavezinha e 4, ele está considerando um elemento. Ou seja, 1 e 2 na chavezinha pertence a A. Cuidado, se eu tivesse assim, ó, conjunto A. 1, 2, 3, 4. Então, 2 pertence. 1 pertence. Certo? 1 pertence, mas eu não tenho assim. Conjunto A, na verdade, é esse. 1, 3. Aí um conjunto formado por 1 e 2. E 4. Então, o 1 pertence, o 1 sozinho pertence. O 2 sozinho pertence ao conjunto A? Não pertence. Não tem 2 sozinho aqui em lugar nenhum. Certo? Então, ele não pertence. Ele não pertence. Agora, o 1 e o 2 dentro da chavezinha, ele pertence ao conjunto A. Tá certo? E como é que eu ia botar o 1 e o 2 como subconjunto, professor? Ó, seria assim. Beleza? Inclusive, esse subconjunto só tem quantos elementos? Apenas um. Tá bom? Vamos para frente. Uma cidade... Ó, esse daqui é legal. Uma cidade é um conjunto de pessoas que representam os moradores da cidade. Porém, uma cidade é um elemento do conjunto de cidades que formam um estado. Então, olha só. Quando eu penso cidade de uma forma, ele é um conjunto formado por um morador 1, um morador 2, um morador N. Tá bom?
E quando eu penso a cidade, vamos supor que essa cidade é Natal. Como eu penso em Natal? Como elemento, aqui ele é um conjunto, mas ele pode ser elemento dos estados do Brasil, por exemplo. Aí, Natal, ou capitais, perdão. Estados do Brasil foi lindo, viu, gente? Estados do Brasil não era o exemplo. Poderia, né? Estados do Brasil, mas aqui, estado do RN, é isso que ele quer. Tá bom? Porque ele fala assim, ó, cidade é um elemento conjunto de cidades que formam um estado. É isso que ele está pensando. Então, Natal, Parnamirim e vários outros. Esse Natal aqui está como elemento. Então, faz sentido eu falar em pertence ou não pertence. Tipo, ele pertence ao conjunto do RN e não pertence ao conjunto da Paraíba. Já quando eu falo aqui, ó, ele é um conjunto. Então, não faz sentido eu falar que Natal pertence. Ele é subconjunto, certo? E assim vai. Tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Valeu!